la Chine n'a pas besoin China não tem de faire necessidade une intervention de uma militaire intervenção qui serait militar, très dommageable que en seria termes muito d'image danoso para a sua imagem. pour elle-même. Et donc, elle peut continuer Ela pode finalement continuar à attendre que la a réunification esperar se passe uma reunificação que se d'un commun passe accord, on va dire, de comum de acordo Taïwan et de la Chine entre dans un Taiwan e futur China, proche. num Mais le futuro prérequis à próximo. ça, c'est qu'il faut que Mas para que isso aconteça, l'interférence é preciso occidentale cesse, parce que cesse a depuis interferência plusieurs années, les ocidental. États occidentaux, Pois os États-Unis en países tête, mais également ocidentais, d'autres Estados pays, Unidos à la France, cabeça, malheureusement, mas igualmente outros como a se França, déploient leurs efforts infelizmente, pour perturber le statu quo qu'il y deslocam avait seus esforços entre para Taïwan et la perturbar o Chine, status et qui faisait que entre a China e a progressivement, on Taiwan, voyait qu'on allait e que vers fazia une com que réunification progressivamente caminhássemos para très uma souple, probablement reunificação muito suave, encore provavelmente plus souple que le mais modèle suave que qui a été ocorreu proposé à com Hong Kong, Hong un Kong. pays de système. É país do sistema, mas a China, en termes d'image, ça serait extrêmement tem, dommageable em termos de imagem, isso seria extremamente danoso para a China de se aproveitar dessa ocasião para finalmente para ter o mesmo comportamento hegemônico que os Estados Unidos. Portanto, eu penso que o instante a China tem todo o interesse em aguardar uma espécie de posição moral superior que ela tem e continuar a falar em paz, continuar a falar em cooperação, de segurança mundial, baseada em cooperação, em vez de fazer como os Estados Unidos, de fazer a lei da floresta. Em seguida, a China tem todo o interesse de continuar sua política de cooperação e de difusão de sua influência na América do Sul, pois exatamente o que lhe permite ter uma carta a jogar contra os Estados Unidos. Lembremos que desde 1970 militarmente saíram desde Taiwan. Eles voltaram, os Estados Unidos voltaram para Taiwan discretamente, mas os Estados Unidos sempre estiveram em causa da China, do Japão, da Coreia do Sul, das Filipinas, Taiwan, Singapura. São estados que são utilizados à fronteira da China para manter um clima de inseguridade permanente no qual os Estados Unidos podem jogar um papel de árbitro. Assim, a China, aumentando coordenando com outras potências para difundir sua influência na América do Sul, pode possuir uma carta a jogar para dizer aos Estados Unidos: vocês deixam Taiwan, não perturbem o status quo de Taiwan, nos deixem gerir nossas questões entre chineses e nós paramos de estender nossa influência na América do Sul. Podemos imaginar que os Estados Unidos serão receptivos a esse tipo de proposição chinesa, que é na verdade um troca de procedimentos ou en tout cas au moins sur la question taïwanaise. Me perguntam igualmente, desde alguns dias, se a China não deveria finalmente se inspirar nos Estados Unidos para desenvolver sua própria doutrina Monroe, que seria uma doutrina presidencial e que intimidaria todas as potências estrangeiras a não se meter nas questões chinesas. Eu diria que, finalmente, a China, sem tomar a mesma conduta americana, sans prendre la même façon que les États-Unis, a mesma forma que os Estados Unidos de colar o nome do presidente, pode-se imaginar a doutrina Xi Jinping. A China não tem necessidade de se declarar dessa forma uma doutrina, porque nós vemos a China declarou sua soberania sobre o mar na China e que todos os seus esforços militares de sua marine de guerra, desenvolver sua marina totalmente orientados pelo objetivo de afastar os Estados Unidos do Mar do Sul da China, sempre respeitando o direito à navegação, mas afastando a marinha da marinha canadense, americana, francesa, alemã, britânica, navios de todos esses países que passam pelo Estreito de Taiwan de maneira provocatória. A China, enfim, tem sua própria doutrina Monroe e não tem necessidade, portanto, de fazer um anúncio médiatique e de coller le nom d'un président par-dessus.
A Venezuela é o fato que o assunto quente atualmente. É preciso ter uma nova doutrina do novo colorário trumpiano, tem vistas expressionistas igualmente sobre outros países ou territórios dos Estados Unidos, a começar pela Groenlândia. A Groenlândia, que é um estado semi-autônomo pertencente à Dinamarca, e Trump 1.0, mesmo no primeiro mandato, já tinha explicado que os Estados Unidos tinham necessidade da Groenlândia. Diferentes razões foram consideradas no curso dos anos. Primeiro, os recursos minerais que são úteis para a indústria automóvel, elétrica, hidrocarburantes. Era uma posição estratégica que permite colocar radares de detecção precoce de mísseis que poderiam vir de outros países. Portanto, Trump 2.0 começou por pressão sobre a Groenlândia. Lembremos que há 6 meses, chamadas telefônicas com a primeira-ministra da Dinamarca explicando que esse território deveria terminar de uma maneira ou de outra com os Estados Unidos. Portanto, é uma questão totalmente atual. Muito interessante saber o impacto que poderá ter uma ocupação, uma tomada de controle, uma compra dos Estados Unidos sobre a Groenlândia, sobre a OTAN. Porque é preciso lembrar que a OTAN, seu famoso artigo 5, seu adicional 42 da União Europeia, são, enfim, dois artigos que de fato impõem a intervenção de todos os membros da organização na eventualidade de que um dos seus membros seja atacado. E, portanto, uma tomada do controle da Groenlândia pelos Estados Unidos seria um ataque sobre a OTAN, mesmo se os Estados Unidos eles próprios façam parte da OTAN. E, portanto, isso implicaria que a França, a Alemanha, a Dinamarca, enfim, todos da União Europeia ataquem os Estados Unidos, as Forças Armadas americanas sobre a Groenlândia. É um cenário completamente fantástico, ridículo imaginar, mas isso significaria o fim da OTAN, pois revelaria que a OTAN não é absolutamente uma potência defensiva. É um efeito devastador sobre a OTAN. Se os Estados Unidos estão prontos a tomar esse risco, sabemos que à voir si les États-Unis sont prêts à prendre ce risque. On sait qu'ils n'ont pas une grande affection pour les organisations internationales. Os Estados Unidos não têm grandes afetos sobre organizações internacionais. Vimos Trump há vários anos. Cracher au bassinet et payer leur contribution à l'OTAN, eh bien, il n'aurait plus de protection américaine. Alors la question qui se pose, c'est ça aurait un effet tout à fait devastador sur l'OTAN, à voir si os Estados Unidos estão prontos a tomar esse risco. Sabemos que ele não tem grandes afetos pelas organizações internacionais. Vimos o Trump há vários anos ameaçar países de perder a proteção americana. De protection américaine. Alors la question qui se pose, c'est a questão que se põe é a União Europeia realmente tem necessidade da proteção americana. Continuamos a ver até hoje declarar a Rússia como uma ameaça para a Europa, o que é absolutamente fantástico. Vladimir Putin explicou numerosas vezes que não há nada na Europa que ele tenha necessidade. Estamos conscientes da razão pelas quais a Rússia entrou na Ucrânia e não há projeto russo de invadir ou bombardear a Europa. Portanto, a Europa não tem necessidade de uma defesa americana. E é talvez a oportunidade para os europeus soberanistas de dizer cessemos de pagar contribuições à OTAN, porque não temos necessidade de nenhuma proteção. Então, isso é para a Groenlândia. E depois há exatamente outros estados, pois tanto graças à Venezuela e a faça sobre a Groenlândia, ele conta um pouco sobre o efeito dominó. E sabemos que ele vislumbrou outros países da zona e ele declarou que o México não é um Estado soberano, pois a presidente do México seria, segundo ele, sob controle de cartéis de drogas mexicanos. Igualmente visou o Canadá
qu'il avait plaisanté. Ele gozou de Justin Trudeau que se o Canadá tinha tanta necessidade da assistência econômica americana, então talvez os Estados Unidos deveriam se assenhorar do Canadá. On va dire déclassé au rang de gouverneur du Canada. Et ça, effectivement, il faut ser desclassificado como governador do Canadá. Une prise de contrôle, ou en tout cas uma tomada de controle, em todo caso, uma espécie de coordenação governamental dos Estados Unidos com o Canadá, permitiria que alguém como Elon Musk se apresentar à presidência americana. Depois de Donald Trump, depois é preciso ver que Elon Musk não nasceu nos Estados Unidos e, portanto, o estado atual da Constituição americana não lhe é permitido se apresentar à presidência. Mas se imaginamos uma espécie de englobação do Canadá pelos Estados Unidos como um 51º estado, pode ser que se passe por legal que isso permita a Elon Musk se apresentar. Enfim, igualmente a Colômbia, que são países que foram recentemente ameaçados por Donald Trump, que declarou que o presidente da Colômbia é um homem perigoso e, portanto, imaginamos que, em algum tempo, sua atenção vai se tornar em direção à Colômbia. Vimos a entrevista no avião Air Force One, Donald Trump explicava que os Estados Unidos iam para a Groenlândia de agora a 20 dias. Ces prédictions se réalisent, mais il faut prendre cela très au sérieux. Les interventions sur ces différents environnements des États-Unis vont probablement tout. Portanto, veremos se todas essas realidades, todas essas predições se realizam, mas é necessário tomar isso muito a sério. Essas intervenções sobre os estados em torno dos Estados Unidos vão provavelmente ter expressões diferentes. Vimos o sequestro do presidente da Venezuela. Podemos ver um embargo de petróleo em Cuba que estrangularia totalmente a economia cubana. Podemos ver uma intervenção militar muito específica sobre a Groenlândia, ou poderemos ter uma revolução de cor na Groenlândia, formando eleições que seriam hostis à soberania da Dinamarca. Portanto, é preciso verdadeiramente se manter aberto a todos os cenários possíveis, pois a tendência é essa, é que os Estados Unidos têm a intenção de pôr a mão sobre todo o ambiente geográfico. É preciso ver agora. Não é mais unicamente a potência militar, a potência econômica, mas os Estados Unidos tomam consciência de que eles têm necessidade de possuir uma base geográfica colossal para concorrer com duas outras potências, que elas também têm uma base geográfica colossal, que são Rússia e China. E a China. Donc, si on regarde les territoires que são focados pela doutora Dunlop, nos damos conta que é o hemisfério ocidental, que se estende pelo momento da Venezuela à Groenlândia, se Trump chega a seus fins, tanto a Venezuela como a Groenlândia estarão na esfera de influência dos Estados Unidos, na esfera de controle. E mais a Europa, como dizia, o hemisfério ocidental se estende do norte ao sul, do leste ao oeste, mas de fato, se colocamos todos os estados juntos no mapa, nós nos damos conta que esse mapa coincide muito estranhamente com o mapa que circulava já nos Estados Unidos já nos anos 30 do século passado. 1930 é um mapa que foi compilado e difuso por um partido da época, um partido político que desapareceu, ao menos de maneira oficial, e que se chamava Partido Democracy Incorporated.